Muito bem, como a internet contribui para o ataque nas escolas e o culto ao herói da violência? Para falar sobre isso, a gente recebe mais uma vez a consultora legislativa, jornalista Beth Veloso. Oi, Beth, tudo bem com você? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes e espectadores. Márcio, em primeiro lugar, é preciso pedir licença para falar sobre esse assunto. É preciso respirar e entender que muitas mães levaram seus filhos para a escola pela última vez. E isso é tudo que resta. Então são tantas perguntas e muito poucas respostas. Por que as escolas? Por que as crianças? Por que os mestres? Os mestres são professores. Eles transmitem valores. Por que essa imitação, essa mediação de uma sociedade armada que não é a sociedade brasileira? E por que nós não vemos os sinais? Eu passei, portanto, Márcio, os últimos dias gestando esse programa como quem gesta um filho. Eu ouvi podcasts, eu li reportagens, pedi pesquisas, Google, ChatGPT, o SED da Câmara. Eu li, ouvi e senti. E me deparei com o podcast do Rodrigo Guedin, que é um mega especialista na área de redes sociais. Ele tem um manual do usuário que você acessa na internet. E encontrei ali a Marcela Abdu, professora, pedagoga, doutora, mestre, crítica literária, ativista. E além de tudo isso, né, ela trouxe a experiência e a clareza de respostas que eu buscava. Não é fácil, por exemplo, no caso da Marcela, uma pessoa que está há 14 anos na sala de aula e que sente na pele, sente dentro do corpo tudo isso que está se passando e ela ter tanta lucidez quando você está tão imerso no problema. Não apenas ela é professora, muitos alunos chamam a Marcela de mãe. Talvez porque a própria escola seja, sim, a representação de um útero. Um lugar não apenas, como diz a Marcela, de aprendizado e socialização, mas o lugar também do amor. A escola é, portanto, segundo a Marcela, um lugar de mimetização da família. Foi uma das explicações que ela deu que eu achei simplesmente muito coerente. É natural que o jovem, claro, perturbado na sua mente e no seu espírito, ele queira atacar a escola como a extensão da família. Aliás, se ele não é ouvido na família, ele vai buscar esse espaço de extensão onde ele acredita que possa ser ouvido, como sugere a Marcela. Vamos ouvi-la. A escola ela é quase que uma mimetização da lógica familiar, né? É o lugar onde a pessoa confronta a vida longe do núcleo familiar. Então ela é cheia de simbologias, né? Não, bom, mal comparando, não é raro um aluno que vai falar comigo, me chamam de Mal, Marcela, me chamar de mãe. Essas transferências acontecem em espaço escolar porque a gente é tutor, é cuidador, transmite valores. Então eu acho que essa lógica familiar, psicanaliticamente, influencia muito a visão que esse menino tem, né? De confrontar a autoridade, da subversão. Porque todos eles têm um discurso subversivo, claro, não é só atacar, né? É atacar para gerar uma desordem específica. E além desse aspecto prático e do psicanalítico, eu diria que tem a questão da cópia. Desde Columbine, os principais espaços são escolas. E como esses meninos funcionam muito na ideia de mímese de um suposto herói da violência, então eles vão tentar reproduzir isso na lógica deles, que é a questão da escola. Agora, Beth, essa questão da combinação entre escolas e redes sociais, especialmente na ausência das famílias, traz para o jovem uma visibilidade que a gente nunca percebeu antes, que ele nunca teve, né? E o Andy Warhol falava, né? Os 15 minutos de fama, né? Todo mundo quer ser visto, né? E esse é o espírito das redes sociais, né? Dar essa fama fugaz, né? E, de certa forma, imediata. É por aí, Beth, que passa essa relação entre as redes sociais e o crescimento desses atos terroristas? Márcio, as redes sociais não são as culpadas. Nós brasileiros, nós governantes, nós sociedade, nós empresas, todo mundo que está na internet, nós somos culpados. Porque, sob o falso pretexto da liberdade de expressão,
a gente deixa que as empresas, que são empresas estadunidenses, empresas globalizadas, empresas hegemônicas, empresas que dominam o seu nicho de mercado, que elas monetizem a violência, elas façam dinheiro da violência, elas banalizam o discurso do ódio, elas impulsionam e fazem propaganda com apologia ao crime, elas fazem a pregação da misoginia. A Marcela disse, por exemplo, que os jovens não estão prontos para a internet, nem para as redes sociais. Ali existe uma fragilidade muito grande dos jovens, e principalmente desses jovens disfuncionais, uma sensação de abandono, e eles acabam dentro das redes sociais sendo cooptados pelos verdadeiros bandidos. O que a gente está falando? Vamos ouvir a Marcela. E eu não tenho nenhuma dúvida do fator de influência que as redes sociais têm nos ataques. E elas, sim, a gente pode aqui pensar em 3 pilares de influência. O primeiro pilar, que é o que a gente vem falando, né, é a cooptação desses jovens que às vezes estão em plataformas de jogos como Discord, ou mesmo no Instagram, ou no Twitter, né, que agora está cada vez mais complicado, navegando. Eles têm alguma predisposição à violência ou interesse pelo esse assunto e são cooptados por homens masculinistas mais velhos que levam eles para espaços de discussão muito mais autoritários, muito mais extremistas, misóginos de verdade, onde tem uma influência muito perniciosa, assim. Eu vejo muito esses meninos mais novos sendo cooptados por essas figuras mais velhas. E também tem outra questão que você já havia debatido, Beth, que é o chamado efeito contágio, né, que envolve também a mídia, que muitas vezes trata o assunto de forma leviana, não muito aprofundada, né, fazendo com que essa linha tênue em que é o fato de estar mais seguro e também do terror generalizado, numa tentativa de ganhar audiência, né? Até que ponto esse desejo de espalhar o terror é um fator de vulnerabilidade na nossa sociedade, Beth? Exatamente, Márcio. Esse efeito contágio que a Marcela fala está entre os pilares que ela menciona. E, nesse sentido, chamar a responsabilidade da mídia é fundamental. Não apenas da televisão e dos jornais que a gente citou, que você muito bem lembrou, mas, sobretudo, da internet, porque as gerações mais jovens, elas migraram da televisão e dessa mídia eletrônica para a mídia digital. E a gente está falando, então, das grandes plataformas, como regulando esse conteúdo, moderando, impedindo que os algoritmos façam esse impulsionamento, essa viralização desse conteúdo tão nocivo e tão tóxico. E isso, gente, não é enxugar gelo. A Marcela explica exatamente por quê. Você ter uma regulação das plataformas não é enxugar gelo, não é pouca coisa, eu acho absolutamente fundamental. É claro que a gente precisa fazer um projeto, é muito perigoso, né, tomar grandes decisões em momentos de desespero, mas acho que a gente precisa fazer um projeto grande de reestruturação das plataformas. E, recentemente eu ouvi alguns especialistas falando sobre autorregulação regulada, que é a ideia de que a autorregulamentação das plataformas precisa passar por um arcabouço de estudos e ser guiada de alguma forma, com a preocupação mesmo de evitar que esse tipo de cenário aconteça. E quando a gente pensa em regulação, talvez é importante falar também dos pais, né? Essa ideia de controle parental que é fundamental em caso de plataformas. Jovens não têm maturidade para lidar com o mundo virtual, eles estão constantemente lidando com estranhos, criando personas individuais muito sérias e que precisam ser reestruturadas. Isso é absolutamente primordial. Não dá para a gente contar com uma maturidade que não existe, de alguém que não está nem com o córtex pré-frontal pronto. Assim. Quem trabalha com jovens diariamente, como eu trabalho, sabe que o poder de decisão deles é muito, muito vulnerável. Regulação de plataformas, Márcio, controle parental, tratar as crianças como vulneráveis na rede, controlar o seu tempo, inclusive o acesso ao telefone a partir da idade. Por que a gente não fez isso antes? Por que nós não fazemos isso? A regulação é um tema aqui da Câmara dos Deputados de muito tempo. O governo lançou recentemente uma portaria que chama a responsabilidade das plataformas, pede informações com relação à disseminação desse tipo de conteúdo sobre massacre nas escolas. Até o final do mês, nós temos a expectativa de votação no plenário desta casa do PL 2630, que trata da regulação das redes sociais, sobretudo de punição para as empresas que não
que deixarem passar, que não filtrarem esse conteúdo absolutamente nocivo e antissocial. São empresas de mídia, Márcio. São empresas de mídia, não são empresas de tecnologia. E, nesse sentido, a internet, portanto, ela não é só um ambiente de comunicação. É fundamental que a gente aprofunde nesse tema para a gente entender que existe ali um espaço de disputa de poder. Existe um espaço de exibição, de pertencimento, para quem muitas vezes não encontra o eco, as câmeras de eco, como funciona a internet, nas suas falas e na sua própria existência. E ali, às custas dos algoritmos, que são aqueles sistemas que simplesmente agrupam as pessoas a partir de crenças e similaridades e convicções, criam o que a gente chama de filtros bolhas, onde você fala para quem te ouve, ainda que você fale, Márcio, uma grande barbaridade. Que é o que acontece muito, né, Beth? Agora, essa institucionalização da violência nas plataformas, as vítimas acabam sendo todos nós, né, Beth? No final das contas, né, é isso aí. O herói da violência, que foi uma expressão usada pela Marcela Abdu, está ali. Para quê? Para ser cultuado, para ser imitado, para ser espetacularizado, ainda que a sua glorificação seja o próprio autoextermínio, ou seja o seu autoextermínio. Vamos entender, portanto, para fechar esse programa de hoje, um programa que é difícil da gente falar, no meu entendimento, porque parece que a gente é tão impotente para tratar com questões tão grandiosas, quando, na verdade, nós não somos. Mas a grande incoerência que está nessa questão, a Marcela vai traduzir um pouquinho para a gente com muita sabedoria. O que as pessoas confundem quando a gente fala sobre essa misoginia, essa violência toda, é achar que as grandes vítimas são apenas as pessoas que morrem nos atentados. A gente também está vitimizando esse menino, a gente está condenando esse cara que vai atacar a um suicídio ou a entender que a vida dele só vale a pena se ele for capaz de ser uma entidade para além do humano, né? Porque existe um desejo de se transformar numa espécie de monstro sem sentimentos, e me dói muito imaginar que meninos que poderiam ser meus alunos passam por isso. Eles também são vítimas. Papo de Futuro termina nesse momento, com essa fala tão poderosa, né, dessa grande professora, mãe. Me dói pensar que meninos que poderiam ser meus alunos passam por isso. Eles também são vítimas. Que coisa, né? E é um assunto que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional como um todo, vai continuar discutindo para a gente chegar a uma solução, ou pelo menos para minimizar essa questão que parece que está se tornando uma epidemia, né? E com forte passagem pelas redes sociais. Bom, e a gente vai voltar a conversar sobre isso, não é, Beth? Isso mesmo, Márcio. Eu diria que hoje a questão do massacre nas escolas está no topo da agenda do Legislativo, subiu com toda razão, né? Com muita rapidez, com muita velocidade. Na consultoria a gente tem uma demanda imensa para tratar esse assunto de uma maneira completamente interdisciplinar, como ele tem que ser tratado. Eu abordei apenas um aspecto, mas ele é permeável a todas as questões da sociedade brasileira, e eu acredito que uma resposta vem muito prontamente. Então...